O tombamento de uso e ocupação nos jardins pode ser revisto pelo Condefat. Repórter Thiago Muniz traz as informações em áudio e vídeo. Thiago, bom dia. Bom dia, Thiago Berrais, bom dia a todos. O Condefat, órgão de preservação e defesa do patrimônio histórico, deve realizar na próxima segunda-feira uma reunião, uma audiência pública para ouvir moradores desta região, que pelo tombamento ela é quase que completamente residencial, para discutir a possibilidade de algumas mudanças no uso das residências da área, dos imóveis da área, como elas podem estar estabelecidas, enfim, revisar alguns aspectos do tombamento que vigora desde 1986. A área que está tombada engloba os bairros de Jardim América, Europa, Jardim Paulista e Jardim Paulistano. É um perímetro que engloba a Rua Estados Unidos, Avenida Rebouças, Avenida Brigadeiro Faria Lima, Avenida 9 de Julho, São Gabriel, Antônio Joaquim de Moura Andrade, até a Avenida República do Líbano, fechando esse perímetro na Rua Estados Unidos. Então, tudo que está dentro desse perímetro está tombado de alguma maneira em maior ou menor grau. E esse tombamento, ele não permite, por exemplo, a construção de prédios, o estabelecimento de comércios, alguns até é discutida aqui a presença de alguns comércios de menor porte, eles existem aqui no bairro. Algumas entidades, pessoas consideram que nem esses comércios deveriam estar por aqui, mas o fato é que eles estão. E o que essa rediscussão do tombamento pode mudar? Pode mudar, por exemplo, a altura de muros. A legislação estabelece gradis de até 80 centímetros. Também a proporção de recuos de frente, lateral e fundo, e também restrição de reformas, a junção de lotes para ampliação de terrenos, derrubada de árvores e arbustos, e a questão que deve atrair aí uma questão mais contenciosa, que é o uso, porque hoje só se prevê, como eu disse, a existência de residências unifamiliares com uma família apenas, e impede outras utilizações como comércios, prestação de serviços, escolas, hospitais e farmácias. O órgão de patrimônio histórico vai ouvir os moradores, portanto, numa audiência pública marcada para o dia 21, mas a Jovem Pan já ouviu algumas pessoas, como, por exemplo, o designer Rony Guardia Sandoval, que compara a estrutura, a arborização desta região dos jardins, tão boa, ele não quer que mude, compara até ao Central Park de Nova York. Eu acho que os jardins é o nosso Central Park. Se você alterar ou você fizer uma mudança drástica e deixar ou colocar algumas coisas mais comerciais, vai basicamente destruir uma área verde que basicamente é um pulmão de São Paulo, né? Na minha opinião. Quando você olha de cima, você vê essa área verde inacreditável, e não gostaria de ver uma mudança dessas. A empresária Mariana Kron, que circula por aqui com bastante frequência, teme que se espalhe por toda essa região o mesmo panorama que a gente observa, por exemplo, da esquina da Rua Polônia com a Rua Inglaterra, de onde a gente fala agora, de um fluxo muito intenso de veículos. Ela acha que isso pode ser ainda mais intensificado caso o tombamento seja revisto. Eu acho que o fluxo vai aumentar muito e descaracteriza, enfim, quase um oásis que a gente tem em São Paulo, e eu sou absolutamente contra. O aposentado Abel Papautsky vai na mesma linha de que a existência desse local preservado nesta região da cidade gera a existência de um pulmão, uma possibilidade para muitas pessoas terem exatamente esse espaço, um oásis aqui em meio à cidade. Eu não concordo. Eu acho que isso aqui já foi concebido dessa forma. Eu acho que se houver mudança para a parte comercial, mudar essa área residencial, vai ser um prejuízo muito grande aqui, inclusive para a própria natureza, porque aqui tem uma área muito bem arborizada, muito bem sinalizada, é um lugar maravilhoso, né? Isso aqui praticamente é um paraíso dentro de São Paulo.
O CONDEFAT, órgão de defesa e preservação do patrimônio histórico, afirma que não se cogita o destombamento completo dessa área. De acordo com o Conselho, essa audiência pública ocorreria para ouvir sugestões e esclarecer pontos que não estão claros no texto original da proposta. Essa audiência pública, portanto, marcada para o próximo dia 21. Dos Jardins, nós voltamos aos estúdios. É sempre uma mudança polêmica, não é, professor? Eu acho que essa mudança aí é desastrosa e deve ter interesses pouco republicanos nessa mudança, para ser muito educado. Tem alguma coisinha no ar aí que eu não entendi bem. Agora, o CONDEFAT regulamenta até a altura de muros, né? É inacreditável. Quer dizer, a altura de muro é determinada pelo CONDEFAT. É demais, esse país é fantástico. Agora, é necessário manter como está, como foi bem dito por alguns dos entrevistados, né? O papel, a construção, como é que aquilo foi criado, a região dos Jardins, tem de permanecer dessa forma. Certamente, insisto, há interesses pouco louváveis que estão por trás dessa tentativa de mudança do status dos Jardins.